Olá pessoal, tudo bem? Nerdinho aqui. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o mundo da robótica. Tá? Ah, eu acredito que o som vai ficar melhor hoje, porque nós investimos aqui, nós compramos um microfone aqui de YouTuber. Acho que agora vai ficar mais bacana aqui. Tá? A gente vai falar aí alguns conceitos de robótica, né? Falar um pouco do cenário mundial, tipo de robôs e aplicações, né? E controladores e teach panels. Todos nós temos, né, desde a infância aí, contato com desenhos, com filmes, né, que trazem aí essa temática da robótica. Então, né, o Star Wars aí, é, a Skynet, né, que é um filme um pouco assustador aí do ponto de vista da revolta aí dos robôs, né? E os Jetsons, né, bastante interessante aí, porque você já tinha naquela época robôs para tarefas domésticas, né? Inclusive, eles traziam já videoconferências médicas, por exemplo, né? Que é algo que tem acontecido depois da pandemia, praticamente, né? Mas eles já traziam aí esses conceitos, né? Já antecipavam aí bastante do que a gente tem hoje. Essa aqui é uma ideia, na verdade, uma fotografia aí das vendas, né? Da ordem de 2016, 2017, mas é importante a gente ver essa tendência aí de cada vez mais as vendas e a utilização de robôs, né? Esse gráfico de tendência aí ano a ano, né? Aqui algumas aplicações aí na área de logística, robôs médicos, né? Robôs usados para defesa, né? Também sempre cada vez mais utilizando mais a robótica, né? Também aqui robôs para tarefas domésticas, né? E entretenimento. Essas informações, pessoal, esses gráficos eu tirei da IFR, né? Tá aparecendo no rodapé e também do lado esquerdo superior aqui, a International Federation of Robotics, né? E esse pessoal, né, eles trabalham bastante aí com pesquisa, desenvolvimento, tanto do hardware em si, né, do software, e também das aplicações, né, utilizadas aí no mundo no mundo da robótica. Acho que todo mundo já viu a Sofia, né? A Sofia é um robô que ela tem movimentação facial, né? Ela muda as feições humanas, ela consegue expressar sentimentos humanos, além de responder coerentemente, né? Quando se faz perguntas a ela. E interessante que conforme vai passando o tempo, ela vai aprendendo como uma criança, né? A cada interação ali, ela vai guardando essas informações no banco de dados e vai dando respostas cada vez mais coerentes, né? Então é interessante a gente ver esse desenvolvimento aí cognitivo, né, da robótica. Veículos autoguiados, né? Acho que quem começou com isso foi, pelo que eu pesquisei aqui, a Amazon, né? E já há mais de uma década eles já utilizam bastante robôs lá na parte de logística deles, né? Colocar material no almoxarifado, retirar material do almoxarifado, né? Hoje, mesmo aqui no Brasil, a gente utiliza bastante nas indústrias automotivas, Toyota, né? E outras. E telecomunicações também, né? O pessoal da Huawei, por exemplo, utiliza bastante esses robôs aí pro almoxarifado. Achei interessante trazer para vocês aqui essas três leis da robótica, né, escritas aí pelo escritor americano Isaac Asimov, né, lá em 1947, né, eu vou ler rapidinho aqui, eu fiz uma tradução livre para português. Um robô não pode ferir um ser humano ou, por omissão, permitir que um ser humano sofra algum mal. Um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas, exceto nos casos em que tais ordens contrariem a primeira lei. Um robô deve proteger sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segundas leis, né? Ou segunda leis. E é interessante, né, ver que mesmo com todo o desenvolvimento cognitivo que nós temos hoje, né, as IAs aí respondendo coerentemente as perguntas, né, mas a gente não tem, embora também na parte jurídica, né, você já tenha softwares ali baseados em IA, então eles fazem recomendações, né, baseado em toda a base de dados aí que você entrega para ele da parte das leis, né, só que isso ainda está um pouco restrito a essa parte cognitiva, né? Você não tem robô, realmente um desenvolvimento aí da parte, digamos, ético-moral dos robôs, né? Robôs julgando aí entre o bem e o mal, né? Esse tipo de coisa, ainda está bem longe esse desenvolvimento, né? Mas é interessante a gente
analisar, né, a forma inteligente como o Asimov, né, em 1947, ele desenvolveu isso pensando que em breve, né, nós já teríamos aí robôs que já tivesse esse desenvolvimento ético-moral, digamos assim, né. É, eu estou trabalhando na edição desse vídeo, eu vou trazer esse robô Mitsubishi trabalhando numa célula robótica, é bem interessante esse vídeo. Quando a gente trabalha com robô, quando uma empresa, uma indústria vai comprar um robô, por exemplo, tem algumas características que são interessantes a gente pensar, né? Eu trouxe algumas delas aqui. A capacidade, né? Se o robô vai trabalhar com cargas ali de meio quilograma força, ou 20, ou 800, 1000 kg força, né? A estrutura do robô, né? Os servomotores ali do robô, eles têm que estar adequados, né? A essa capacidade de carga, né? Que a gente chama de payload, né? O alcance também é importante, né? Diferente de um robô que trabalha ali com movimentação de peça, por exemplo, de alguns centímetros, né? Até robôs que trabalham com dezenas de metros, né? De variação ali de carga, né? A montagem, né, é importante, né? A gente sempre pensa que o robô vai trabalhar numa plataforma horizontal, mas algumas vezes tem que trabalhar de cabeça para baixo, né? Ou algumas vezes o robô tem que trabalhar com uma plataforma ali, por exemplo, a 45 graus, né? E nem todos os robôs estão prontos para isso, né? Então é importante a gente pensar nisso também, como que o robô vai ser montado ali. Alguns robôs móveis, né? Robôs que vão trabalhar ali num trilho horizontal, robôs que vão... o Robotino, por exemplo, né? Que trabalha fazendo deslocamento ali de peças, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta, né? A velocidade máxima, né, é importante, né? Então, geralmente dada em milímetros por segundo ou graus por segundo. A repetibilidade é outro fator importante, né? Grosso modo, ele é a precisão do robô. Então, se o robô faz a movimentação numa peça ali do ponto A para um ponto B, e vamos supor que a gente faz uma análise estatística ali, o robô colocou a peça 1000 vezes no ponto B, e a gente não quer que ele erre mais, por exemplo, que 0,02 milímetros, né? Então, esse valor é importante, né? E normalmente os robôs são super repetíveis, né? Eles conseguem realmente ter uma repetibilidade bastante alta. Esse 0,02 milímetro que eu citei é um valor bastante comum aí para, por exemplo, robôs da Epson, da Mitsubishi, né? A temperatura é outra grandeza importante, né? Um robô que vai trabalhar numa sala cirúrgica, vai trabalhar numa sala fria, ou imagina um robozinho que foi mandado para Marte, por exemplo, para fazer uma exploração, né? Exploração do solo de Marte. Eu não sei exatamente, né? Precisaria ver os vídeos do Sakane aí, né? Do Sérgio Sakane. Ele fala bastante sobre astronomia. Eu gosto muito de ver os vídeos dele. Mas pensando que Marte tem uma atmosfera bem mais fina que a nossa, né? Provavelmente ela não filtra quase nada. E provavelmente a variação de temperatura no pontos mais, digamos assim, menores à noite e mais altos ali perto do meio-dia, né? De Marte ele deve ter um delta, né? Deve ter uma variação bastante acentuada, né? E o robô tem que trabalhar em todas essas temperaturas, né? Características do punho também é interessante, né? Porque dependendo da aplicação, se o robô vai fazer uma solda, né? A solda ali, né? Você teria altas correntes, né? Então os conectores ali elétricos têm que suportar essas correntes altas, né? Ou robôs que vão trabalhar com, por exemplo, garras pneumáticas, eles têm que ter a conexão ali do ar comprimido, né? Então tudo isso tem que ser levado em conta ali, dependendo da aplicação do robô. Aqui estão algumas das bibliografias utilizadas, né? O livro aí do professor da Unicamp, né, o João Maurício Rosário, né, é um livro muito bom. Eu tenho utilizado ele aí para montar muitos slides das aulas de robótica. Tem livros aí sobre robótica móvel, né? O livro do Fernando Passos é um livro mais antigo, né? Ele tem bastante desenhos ali. E o livro do Craig e o livro do Saed, né? São livros mais novos, né? São livros muito bons aí da área de robótica. Além de, claro, os manuais, né? Os manuais aí dos diversos tipos de robôs Epson, ABB, Mitsubishi, Stauble, Yaskawa, Kawasaki, né? Onron, né? E vários outros, né? Pessoal, é interessante a gente trazer aqui também um pouco
digamos assim, ah, os ancestrais aí, né, dos robôs que nós temos hoje, né? Então aqui a gente mostra ali a movimentação de um robô cartesiano, né? A gente fala, ele tem esse nome porque ele se move ele tem uma movimentação linear, né, nos eixos cartesianos, né? X, Y e Z. E aí, e ele também é conhecido por ter três juntas prismáticas, né? PPP, por isso que a gente coloca ali o PPP. Juntas prismáticas ou deslizantes, né? Então, esse é o tipo do robô cartesiano. Tem também os robôs de coordenadas cilíndricas, né? Se a gente olhar ali a movimentação desse robô, ele descreve basicamente ali um movimento de um cilindro, né? Pegando a trajetória ali, né? Da movimentação da garra, né? Ele tem uma primeira junta rotativa e duas juntas prismáticas, né? Então dá pra gente entender ali, olhando a movimentação dele, o corpo dele ali, a geometria dele, né? Ele faz, porque dá pra gente entender por que que ele é chamado de um robô cilíndrico, né? Um robô de coordenadas cilíndricas. Aqui nós temos o robô esférico ou polar, né? Conhecido aí como RRP, ele tem duas juntas rotativas e uma prismática, né? Esse aqui também é um RRP, mas veja que a geometria dele é bem diferenciada, né? O robô SCARA. SCARA significa Selected Compliance Assembly Robot Arm, ou seja, um braço robótico que foi idealizado, que foi projetado realmente para montagens, né? O vídeo aqui está bem lento, né? Mas ele é um robô extremamente rápido ali, né? Para parafusar, para fazer montagem de peças, né? Transições ali de pequenas peças, né? É um robô bastante ágil. E esse aqui é o robô articulado, né? Esse aqui é o ancestral aí de muitos tipos de robôs, né? A maioria dos robôs hoje eles trabalham com juntas rotativas, né? Então, os robôs que nós temos aí hoje, 4, 5, 6, 7 eixos, né? Trabalham com juntas rotativas. Aqui o robô paralelo, né? Também chamado de robô delta, né? Normalmente ele é instalado de cabeça para baixo, né? Então, geralmente ele fica num teto ali suspenso, né? E, por exemplo, imagina uma esteira passando ali embaixo com várias placas eletrônicas ou caixinhas de remédio, né? E geralmente ele trabalha junto com o sistema de visão, né? De visão computacional, e rapidamente ele consegue reconhecer as peças ali e fazer a separação dessas peças eletrônicas, dessas caixas de remédio, né? De novo, aqui o movimento, né, no vídeo está bem lento, né? Mas esse é um robô extremamente rápido. Normalmente ele não trabalha com cargas altas, né? Geralmente cargas aí da ordem de meio quilo, 1 quilo. Os maiores que eu vi trabalham com 3 quilos, tá? Mas, assim, não é comum a gente ver esse tipo de robô com cargas maiores, payloads maiores do que 3 quilos, né? E eles são extremamente rápidos e devido à estrutura cinética fechada dele, né? A forma como ele é ah, construído, né? Se você tem um pequeno erro ali de movimentação de uma das juntas, isso é compensado pelas outras, né? Por ele ter essa estrutura cinemática fechada. Então, isso confere a ele uma precisão muito alta, né? Ele é um robô de uma precisão bastante alta. Falando aí dos robôs de 6 eixos, né? Esses são os mais comuns, né? Tá a foto ali do robô ABB. Ele é muito utilizado para movimentação de peças, né? A gente conhece como pick and place, né? E também é, não só variação de posição das peças em X, Y, Z, mas também de giro, né? Giro dessas peças, giro em relação ao eixo X, giro em relação ao eixo Y e giro em relação ao eixo Z. Ah, então ele pega praticamente qualquer peça em qualquer ponto ali, né? Desde que esteja dentro da área de alcance dele, claro. E ele consegue colocar essa peça em outra posição e também com outra orientação, né? Com giros ali em relação a X, Y, Z. Também muito utilizado para solda, pintura, polimento, paletização, montagens em geral. Como colaborativo, os colaborativos estão cada vez mais na moda, né? Esses robôs eles conseguem trabalhar lado a lado do ser humano, você não precisa de nenhuma grade de separação, nenhuma barreira física entre ele e o ser humano, né? Você consegue colocar peças ali diretamente na ferramenta deles e ele consegue devolver essas ferramentas, né, para o ser humano ali e pegar com a mão, né? Eles estão melhorando, né? Cada ano aí a gente tem melhorias, né? Eles são tidos como robôs que não têm uma alta produtividade, né? Porque para trabalhar lado a lado com o ser humano, eles não podem fazer movimentação muito rápida e nem
com muita força, né? Mais ou menos até uns 5 anos atrás, a carga máxima que esses robôs trabalhavam era da ordem de 13 kg-força. Hoje você já tem robôs aí, se eu não me engano, da Onron, que trabalham da ordem de 40 kg-força, né? Que a tecnologia vai evoluindo, né? Você vai tendo uma eletrônica mais com resposta mais rápida e sensores, né, cada vez mais sensíveis, mais precisos, né? Então a gente consegue aumentar esse limite aí. E já tem alguns robôs colaborativos, eu não me lembro, eu vou checar se é da Onro mesmo, mas que chegam aí da ordem de cento e poucos quilogramas força, né? Já vi catálogo, né? A partir de 2025 já começou a sair alguns catálogos pelo que eu pesquisei, aí com esses payloads maiores, né? Tipo de efetuador, né? Ou seja, as ferramentas aí do robô. Aqui nós temos as ferramentas de dois dedos, né? São as mais comuns. Elas podem trabalhar de uma forma pneumática ou garras servo controladas, né? Com servomotores, né? E nós temos aí na parte de cima aqui algumas que utilizam ventosas, né? Geralmente quando você tem uma superfície lisa ali como espelhos como vidros, né? Ou mesmo chapas, né? E a chapa, quando é uma chapa ferromagnética, a gente pode também trabalhar com eletroímã, garras magnéticas, né? E aqui embaixo, né? É, esse aqui já é um desenvolvimento mais recente, né? Do pessoal da Festo, né? E eles trabalham ali com... isso foi baseado, né? Na forma como o camaleão faz preensão de coisas, né? Então, é bem interessante isso, que eles conseguem aí pegar um molho de chaves, né, ou esferas, né, que são objetos aí que você tem uma geometria bastante diferenciada, né? Então eles conseguem fazer a apreensão aí desses objetos com uma geometria bastante diferente. Quando a gente fala dos robôs, né, a gente geralmente pensa só no manipulador, né, naquela parte ali dos elos, né, e das juntas, né, que estão fazendo a movimentação mesmo, né? Mas dentro desse, sempre tem ali em conjunto, trabalhando com esses manipuladores, os controladores, né? Olhando assim, parece um desktop, né? Parece uma caixa ali de um computador pessoal. E realmente, a gente tem muita coisa ali de um PC mesmo, né? Um personal computer, né? A placa-mãe, memórias, né? O, você tem ali a gravação dessas informações, né? Das programações. Só que além disso, ele também fornece conexão, né? Com redes, por exemplo, redes Ethernet, né? Redes TCP/IP ou outras redes, né, Profinet, por exemplo. E também você tem a parte ali que a gente chama de eletrônica de potência, né? Ele é o próprio controlador que fornece a corrente elétrica ali que vai ser utilizada pelos servomotores, né, do manipulador ali. Então é comum a gente ver que os controladores para braços pequenos, né, para manipuladores pequenos, eles são pequenos também, e quando você tem os manipuladores maiores, né, esses que trabalham na área automotiva aí, né, de 800, 1000 kg-força, você tem também esses controladores bem parrudos, né? Por quê? Porque toda a parte da energia elétrica, da corrente elétrica que passa por eles, né, o controle disso, né, os circuitos GBTs ali, que entregam a corrente para esses manipuladores, né, os grandes servomotores, e também para a parte de solda, né, solda arco, por exemplo. Essa corrente, para você trabalhar com ela, além de você ter uma área maior ali para os circuitos, né, IGBTs, você tem também uma parte de dissipadores ali de calor, né? Então tudo isso faz com que esses controladores aí sejam grandes quando você trabalha com manipuladores grandes, né? E normalmente o controlador também é ligado ao touch panel, né? Embora ele não seja um item obrigatório, né? Mas ele é um item bastante interessante, cada vez mais utilizado. Os touch panels de hoje são bastante leves, né? Eles parecem um tablet. E você tem telas ali, touchscreen, telas coloridas, né? Nesses mais atuais. Normalmente são utilizados para você fazer correções de programação ou ajuste dos pontos do robô, né? A peça vai ficar um pouquinho diferente, mudou o layout ali do robô. Então ele consegue fazer esses ajustes, né? Normalmente não são utilizados para você fazer toda a programação, uma programação grande, né? Imagina que você tem ali 200, 300 linhas para fazer uma programação do robô.
não é muito, digamos assim, fácil, né? Porque a tela é relativamente pequena, né? Geralmente é mais fácil você fazer essa programação do zero, né? Programações grandes diretamente no teclado, né? No computador, né? E aí você usa o software do robô. Mas, embora ele permita, né? Se você tiver paciência, dá para fazer toda uma programação do zero também, através do TeachPen. E ele tem também toda uma parte de segurança, né? Porque ele foi pensado em você aproximar do robô, para fazer o ajuste ali dos pontos do robô principalmente. E geralmente esses caras têm o que a gente chama de robô, botão do homem morto, né? É meio estranho o nome, né? Mas foi traduzido, né, do inglês, do Dead Man Button. E esse botão do homem morto, o que acontece? Ele tem três posições, né? A primeira posição é ele sem ser acionado, né? Quando você põe o dedo ali nele, puxa um pouquinho, tem uma mola mais fraca que cede até um primeiro ponto. E aí, se você apertar com mais força, você tem uma outra mola mais forte que ele leva o botão ali para um segundo ponto. Então, é um botão ali que você tem três pontos, né? E aí, como funciona? Normalmente, quando você está operando com o robô ali, você mantém ele pressionado no primeiro ponto. Aí o robô é liberado para fazer a movimentação. Se o robô for bater em você ou colidir ali com alguma peça ou uma estrutura, uma reação normal do ser humano, né, é ou soltar o tablet, né, ou soltar o touchpad, ou apertar mais, né? Então, e nessas duas condições, por segurança, o robô para imediatamente, né, a movimentação dele. Então, também tem esse dispositivo de segurança, né, além do botão de emergência, né? Ele tem também esse botão do homem morto ali. Quanto ao acionamento, né, hoje praticamente eu chutaria que uns 95% utilizam acionamento elétrico, né? Os servomotores têm ficado mais barato, né? E a manutenção também que fica cada vez mais barata da parte elétrica. Mas existem também o acionamento pneumático e hidráulico. O pneumático ele é preferível, né? Muitas vezes quando se tem aplicações aí na área alimentícia ou bebidas ou farmacêutica, né? Porque às vezes você pode ter algum ambiente ali que você tem algum combustível ali em gás, né, no meio ambiente, ou também é bastante utilizado quando você tem pó de madeira, né? Pó de madeira ele incendeia muito fácil, né? Então nessas aplicações aí, conforme o robô se movimenta, o pneumático ali você vai ter um ar seco, né, saindo ali, então não causa nenhuma faísca, não causa nenhum problema, né? Embora os elétricos hoje sejam também bastante protegidos, né, contra faiscamento, por exemplo. O hidráulico ele é mais utilizado quando realmente é necessário muita força ou muito torque em volumes bem reduzidos, né? Porque é uma tecnologia mais cara, né? Para dar manutenção também ele é mais caro. Você tem ali as válvulas, né? As válvulas direcionais, a bomba que tem sempre que manter ali, né? Uma pressão, né? Uma pressão mínima aí, uma vazão, né? Do óleo hidráulico ali. E qualquer manutenção ali é bem cara, né? Então, eles são aplicados em alguns nichos bastante específicos, né? Aqui nós temos ali todas as grandes fabricantes hoje, né? Pegando aí a Epson, Mitsubishi, Stauble, ABB, Yokogawa, Kawasaki, né? E muitas outras, né? É, você tem toda uma linha ali de produtos, né? De diferentes alcances e diferentes payloads, né? Para essas mais diversas aplicações. Pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês e em breve teremos mais novidades aí. Ok? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.